presidente. Já declaro aqui meu voto favorável ao requerimento do nosso colega Gabriel Quintão. Desejo a ele todo sucesso lá na cidade de São Gonçalo, onde realiza um bom trabalho. Então, conte com a gente aqui, Gabriel. Muito sucesso lá. Um abraço. Com a palavra, vereador Heraldo Noronha. Senhor presidente, boa tarde novamente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui expressar, meu voto para o Gabriel, porque a gente sabe que para ele tirar essa licença, que a pessoa começa com um trabalho, igual ele, com um trabalho muito, muito importante, frente lá à secretaria em São Gonçalo. Ele sabe que a pessoa tem sonhos e tem realizações. E com certeza ele começou a fazer alguns trabalhos que não pode ficar no meio do caminho. E ele tem interesse de fechar lá com chave de ouro. Por isso eu acho que é a grande necessidade dele se licenciar, não prejudicando a nossa cidade. Com certeza de lá ele vai estar fazendo algo com Itabira, ou até mesmo como uma cidade irmã, uma cidade mais próxima da gente. O trabalho dele vai ser bom para Itabira também. E a gente, Gabriel, a gente sabe que podemos contar com a sua pessoa lá em São Gonçalo, com o nosso prefeito lá Nozinho, que é um grande prefeito. Então a gente vai trabalhando junto, com certeza o sucesso é maior. E breve, quem sabe você vai estar aqui novamente conosco, E aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a Aparecida, para o Hélio, seu pai, que na época do meu boteco lá, ele emprestou muitas grades de cerveja para mim poder manter meu boteco. E grande abraço para ele. Fala com ele que eu tenho muita afinidade por ele. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para você e para toda a família. E sucesso cada dia mais. Com a palavra, vereador Didi do Cauticano. Deu não. Acendeu a luzinha. Acendeu a luzinha aqui, não? Boa tarde a todos. A Jordana, pessoal da imprensa, povo presente. Agora deu aqui, liberado. Pessoal da imprensa, que eu sempre agradeço, pessoal da imprensa que leva as informações até o pessoal que estão em casa, no trabalho lá. E, ô Gabriel, desde o dia que você chegou aqui, eu pensei se era Nozinho, perdeu, Mas é claro que você foi tudo calculado, Você não ia tomar nenhuma decisão precipitada. Então, para nós aqui, como diz o nosso colega aqui, vai vir um Lico, eu conheço o Lico também há muitos anos, Que seja bem-vindo à casa, E eu te desejo muita sorte, cara, pela essa nova trajetória de falar. E, como diz o nosso colega aqui, pode contar com o meu voto, tá? Já pode registrar aí, favorável. Qualquer coisa boa, para o bem, que seja seu, ou de toda a comunidade itabirana, eu sempre votarei a favor das pessoas, tá? Essa é a minha visão, eu entrei aqui para isso aí, então você pode contar com o meu voto, beleza? Te desejo muita sorte, tá? E até mesmo a Dulce que foi lá para o governo, o Juve que vai ajudar o governo lá, sabe? Você veio para cá, mas cumprindo o protocolo, Então, desejo boa sorte para todos vocês, a Dulce, o Juve Madeira, você que está voltando para São Gonçalo, que você faz um ótimo trabalho lá, certo? Eu tenho visto aí antes de você vir para cá. Então,
Mais uma vez, desejo muita sorte, tá? Felicidades, felicidades e felicidades. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Ronaldo Capoeira. Senhor presidente, boa tarde, obrigado pela palavra. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, a imprensa. Desejar sucesso ao Gabriel Quintão, né? Que Deus continue abençoando grandemente a vida dele, né? Ele realize aí todos os sonhos da vida dele. Obrigado, viu, presidente? Antes de colocar em votação aqui, gostaria de desejar uma boa sorte, Gabriel Quintão. Como tinha dito, eu também tive uma passagem marcante em São Gonçalo, na mesma pasta que você tem comandado com excelência, e Deus te deu uma condição de você ter uma escolha boa, né? Ou ser secretário de São Gonçalo, ou ser vereador aqui na Casa Legislativa. Então, assim, desejo toda a sorte. Você é um jovem promissor que tem um futuro brilhante pela frente, e a vida é feita de escolhas desde o momento que a gente acorda. Então, acredito que por você tomar essa postura, essa escolha, acredito eu que essa escolha é a escolha mais importante no momento aí da sua carreira política. Boa sorte. Em votação. Requerimento encontra-se aprovado por 15 votos favoráveis. Requerimento 02/26 encontra-se aprovado por 15 votos favoráveis. Oi. Questão de ordem. Será que eu fiz a inscrição para poder utilizar a tribuna? Queria ver se poderia inverter, aproveitar para falar agora, tomar menos tempo. Sim, com a palavra lá, vereador Gabriel. Ligado aí. Peraí, tá ligado. Senhor presidente, Carlinhos, mesa diretora, vereador Marcelino, vereador Marquinhos, vereador Leandro, vereador Ronaldo Capoeira, vereador Júlio, vereador Reinaldo Lacerda, Yuyuda Pedreira, vereador Bernardo Rosa, vereadora Jordana, minha companheira de partido, vereador Heraldo Noronha, vereador Didi, vereador Elias Lima, vereador Carlos, companheiro de PDT, servidores e servidoras da Câmara, veículos de imprensa, cidadãos de Itabira. Hoje, ao me licenciar do mandato de vereador, o sentimento que primeiro se impõe é o de gratidão. Gratidão às 997 pessoas que confiaram em mim nas urnas. Gratidão a cada cidadão que desde 2016 acompanha a minha caminhada, apoia, cobra, questiona e contribui. Política se faz assim, com diálogo, com responsabilidade e com compromisso verdadeiro com a cidade. Nada na vida pública é pequeno. Cada voto é confiança.
Cada crítica honesta é contribuição. Cada gesto de apoio é responsabilidade renovada. Ao olhar para trás, especialmente para o período que tive a oportunidade de servir Itabira como secretário municipal, faço isso com serenidade. Houve trabalho, houve entrega. Um plano de cargos, carreiras e salários que valorizou o servidor público. Uma prefeitura 100% digital, que modernizou serviços e aproximou o cidadão do poder público. Um novo paço municipal, digno e funcional. Um orçamento participativo, que devolveu às pessoas o direito de decidir sobre os rumos da cidade. Nada foi feito sozinho. Tudo foi construído com equipe, com diálogo institucional e respeito às pessoas. É assim que eu acredito que se constrói política que permanece. Eu quero registrar, de forma muito especial, meu reconhecimento aos servidores dessa casa, efetivos, comissionados e terceirizados. O trabalho de vocês sustenta o funcionamento da democracia. São vocês que garantem que o parlamento funcione com organização, técnica e respeito às normas. A democracia não se mantém apenas com discurso, mas com trabalho sério e diário de quem faz a máquina pública funcionar. Aos vereadores e à vereadora, deixo todo o meu respeito e o meu mais sincero agradecimento. Cada um de vocês aqui nessa cadeira representa parcelas muito importantes da sociedade itabirana. O parlamento é o espaço legítimo do debate, da pluralidade e da construção coletiva. Divergência fazem parte da democracia e são saudáveis. O que fortalece essa casa é exatamente a diversidade de vozes e a capacidade de dialogar, mesmo nas diferenças. Quero dizer com clareza, essa licença não é um afastamento de Itabira, não é uma ruptura, não é um abandono de um compromisso, é apenas uma etapa. Hoje, eu coloco o meu potencial de trabalho à disposição de São Gonçalo do Riabaixo, ao lado do prefeito Nozinho, em uma gestão que já demonstra resultados concretos na área de desenvolvimento econômico e diversificação produtiva. Estou tendo a oportunidade de estruturar políticas públicas, organizar estratégias e construir um legado em um território marcado pela mineração, que já mostra capacidade de planejar o futuro com responsabilidade. E tudo aquilo que se constrói com serenidade, dedicação e resultados não pertencem a apenas uma cidade, pertence à experiência pública. E no tempo certo, todo esse trabalho, toda essa construção, toda essa vivência estarão também à disposição de Itabira, porque Itabira segue presente nas minhas escolhas e no meu compromisso público. Decisões públicas exigem coragem, e a liberdade de escolher caminhos é parte essencial da vida democrática. Cidades verdadeiramente livres são aquelas que as pessoas pensam, decidem e agem com autonomia e consciência. Sempre procurei agir com coerência. Meus princípios, meus valores são inegociáveis. Eles me acompanham independentemente de cargo, posição ou circunstância. A política passa, cargos passam, caráter permanece. E como escreveu Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Desafios sempre existirão, mas são as pedras no caminho que nos ensinam a caminhar com mais firmeza. Sigo caminhando com serenidade, com convicção e com respeito profundo à cidade que me formou. Muito obrigado a todos e todas por esse período que aqui estive. Não é um adeus, pode ter certeza que é um até breve. E agradeço muito. Eu acho que hoje, se eu pudesse utilizar uma palavra, seria gratidão. Quero agradecer a todos os 15 vereadores e a vereadora. Presidente, muito obrigado. Obrigado pelo respeito, pela atenção. Obrigado a todos os vereadores pela paciência, né? Alguns eu tive que tirar algumas dúvidas, perguntar. Muito obrigado. Eu sempre tive respeito pelo Poder Legislativo, sempre. E essa experiência serviu para poder entender ainda mais como que funciona essa casa e entender que cada um de vocês representa os anseios da população. Outro dia, numa entrevista, alguém me perguntou sobre o papel do Legislativo e eu falo que é muito fácil, às vezes, a pessoa está do lado de fora e tacar uma pedra num vereador. É muito fácil apedrejar o presidente que está sentado nessa cadeira ou qualquer um de vocês, mas são vocês que sabem das dificuldades reais da comunidade. É através do vereador que a demanda chega na porta. É lá onde você mora, é na porta do seu gabinete que a comunidade bate. E se tem alguém que a política começa, é o vereador.
Ninguém vai primeiro no prefeito, no deputado, no presidente, no governador. A ponta da política pública é o vereador. E eu saio aqui hoje com um respeito ainda maior por essa casa. E um sentimento de muita gratidão a todos vocês. Muito obrigado, uma boa tarde. Requerimento número 6/2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado vem requerer a vossa excelentíssima, ouvido o plenário, o uso da tribuna na sessão ordinária do dia 3/3/2026. Justificativa: dar conhecimento aos munícipes do trabalho desempenhado pelo Centro Municipal de Apoio Educacional, o SEMAI, coordenado pela diretora Cleusa Aparecida dos Santos Reis. Trata-se de serviços especiais oferecidos pela Rede Municipal de Ensino com propósito de dar suporte e apoio às escolas no processo de inclusão dos alunos, com ou sem deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação, atuando dentro do projeto escolar junto aos alunos, familiares e profissionais da educação. Autoria do vereador Júlio César de Araújo. Em discussão, com a palavra, vereador Júlio Contador. Senhor presidente, eu acho assim que o vereador ele tem as missões além de Câmara, né, além de gabinete. A gente precisa visitar mais os equipamentos públicos, os serviços que são ofertados ao município de Itabira. E eu estive alguns dias atrás visitando a SEMAI, né, o Centro Municipal de Apoio Educacional. Então, a gente precisa conhecer a realidade, a importância desse centro aqui em Itabira e o serviço que todos os técnicos vêm ofertando às escolas. Então, a gente não tem noção da quantidade de crianças e adolescentes que são assistidas pelo SEMAI. Então, só ali na região de Gabiroba, Esther Pereira Guerra, Antonina Moreira, Escola Municipal Água Fresca, são as que mais se destacam e alunos que precisam de assistência, de acompanhamento, o suporte técnico do SEMAI. Então, são as crianças ou adolescentes que têm transtorno espectro autista, altas habilidades, superdotação, dentro do espaço escolar, juntos aos alunos, familiares, profissionais da educação. Então, esse é um trabalho muito bonito, muita dedicação. Então, por isso que a gente traz esse requerimento aqui para ser apreciado, e a gente vai ouvir, né, a diretora Cleusa Aparecida dos Santos Reis, que vai trazer mais informações detalhadas para a gente ver o que nós podemos acrescentar nesse trabalho, aprimorar esse trabalho, para que sejam ofertados e lá na ponta, né, as crianças recebam cada vez mais essa assistência, que é de grande valia para o futuro das crianças e adolescentes, e também a família, né, escolar. Então, fica aí para a aprovação deste requerimento.
Com a palavra, vereador Didi. Pediu a palavra, Didi. Com a palavra, vereador Elias Lima. Senhor presidente, tendo que ter o olhar voltado para a questão do autista de extrema importância. E algo que é importante também é mantermos todos focados nesse processo. Inicialmente, no ano passado, quase todos os vereadores, e vereadores não só de Itabira, mas de toda Minas Gerais, falavam e se trabalhavam sobre esse processo. Depois que esse assunto saiu da grande mídia, de uma forma geral, a gente percebe que vai decaindo. E é um processo muito eminente e que precisa da atenção do Legislativo. Não só do Legislativo da nossa cidade, do nosso município, mas de Minas Gerais, do Brasil como um todo. Então, acho interessante e acho proveniente, nesse momento, a fala do vereador e destacar a importância, e já parabenizo, e todos nós, vereadores, manter os olhos abertos na questão e nessa necessidade de ficarmos atentos à questão do autismo e o que nós, vereadores, pudermos fazer para dar atenção, para buscar melhorias. Eu acho que na verdade não acho, né? Eu tenho certeza que é o que nós precisamos, devemos fazer. Nunca ficarmos na crista da onda e na moda do momento, mas, na verdade, trabalhar na necessidade real que merece o caso. Muito obrigado. Em votação. Requerimento encontra-se aprovado por 15 votos. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura e votação das indicações. Indicações em bloco. Vereadora Jordana Madeira, 76/2026. Solicita calçamento da via situada ao lado da antiga delegacia, no ramal da rodovia MG 129, bairro Chapada. Indicação 77. Jordana Madeira, instalação de iluminação pública nas estradas dos Areias. Indicação 78. Construção de escadaria com acessibilidade ligando a Rua Milânio à rodovia MG 129. Indicação 79. Extensão da rede elétrica no trecho da Rua Acre até a rodovia 129, bairro Branco. Indicação 80/2026. Instalação de 5 postes com braço de iluminação pública no beco 15, bairro Boa Esperança. Indicação 81/2026. Solicito serviço de limpeza de moita de bambu, da integração da escadaria às vias existentes, construção de calçada, bem como a extensão da rede elétrica, instalação e iluminação pública do escadão do bairro Boa Esperança, no trecho que liga rodovia 129. Indicação 85. Essa aqui tá faltando? Tá. Eu vou concluir essa volta. Indicação 85.
solicita providências urgentes quanto à demanda das localidades rurais de Bateias, Macacos, Capoeirão, Timirim, Baixada Grande, Vista Alegre, Ribeira de Cima, Ribeira de Baixo, Capão, Campo Gordura, Pimenteira, Salgado, Ribeirão São José, Padres e Candidópolis. Tem mais duas da vereadora aqui, que é a 74, adoção de providências na comunidade Milânio. 75, instalação de contêineres para armazenamento de resíduos sólidos urbanos destinado ao lixo orgânico e recicláveis no bairro Barro Branco, Boa Esperança e Chapada. Vereador Jordana Madeira. Com a palavra em discussão, com a palavra a vereadora autora das indicações. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu trago essas indicações hoje, porque são indicações que a população tem pedido, a gente tem indicado, e às vezes tem dificuldade de sair do papel, né? São indicações importantes, indicações que não é da vereadora, não é pedido da vereadora, é pedido da população, das comunidades, que clamam ali por melhorias nas suas comunidades, por melhoras. Tem várias indicações aí, que a gente fala aí, calçamento na MG 129, próxima da Zelândia. O povo sofre com isso aí já tem muito tempo, né? Tem o barro ali, tem a lama, a gente até quer reativar o posto policial ali, mas tem aquela água parada ali, que é um problema antigo, que a gente sabe que teve uma licitação para ser feita ali a duplicação da BR, mas ela não aconteceu. Então, enquanto não aconteça, que pelo menos ali haja o calçamento para poder atender melhor. Então, as pessoas que trafegam ali na BR, também as pessoas que trabalham ali, para melhorar ali a condição de vida das pessoas. Outra indicação também é a iluminação nas areias. Colocou o asfalto recentemente, ficou ótimo, mas a gente precisa que ilumine, né? Está escuro lá. Tem várias pessoas que pegam o ônibus à noite quando sai da escola Enza, pessoas que trabalham também no período da noite. Já teve funcionário da Vale que foi agredido lá, então a gente precisa aí de levar essa iluminação, pedir ao Poder Executivo que dê uma atenção maior nessas obras para melhorar a condição de vida. O beco Bento 15 é um beco antigo lá no Boa Esperança, um beco de ruim acesso. Tem várias pessoas que moram ali que têm deficiência de subir ali, e um beco sem iluminação nenhuma, né? É uma rua, é um beco antigo, a gente pede iluminação, já foi pedido e não foi atendido ainda. Então a gente pede para que o Poder Executivo tome providências para dar uma condição melhor para todas as pessoas que moram ali, para dar também dignidade ali para as pessoas. Falar também, senhor presidente, de outra indicação aqui, são os contêineres, né? O contêiner foi testado no bairro Campresto, deu certo, só que a gente não viu esses contêineres sendo colocados em outros bairros. Então a gente deixa aí o bairro Chapada, o bairro Boa Esperança e demais bairros da nossa cidade como referência aí para levar os contêineres para melhorar também a condição de vida ali dos moradores, também para ter ali um lugar adequado para jogar o seu lixo, para que os lugares mais afastados não virem lixão, igual a gente tem visto aí, como a entrada das Bateias, como a entrada do Tabiruçu ali, fica muito sujo. Então, eu tenho certeza que colocar os contêineres vai dar uma melhorada boa ali. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ronaldo Capoeira. É só parabenizar aqui minha vereadora Jordânia, aproveitar e pegar um gancho aqui, senhor presidente. Foi pedido algumas melhorias também aqui no bairro Bela Vista, Campestre, Nova Vista, questão das pinturas. O prefeito, há um tempo atrás, ele falou que ia colocar iluminação lá no campo do Campestre. Então, deixar aí a cobrança novamente. Aí, todas as terças-feiras eu vou cobrar para ver se a gente consegue essas melhorias lá. Mas parabéns, tá, vereadora? Tomara que essas melhorias cheguem lá, nós estamos aguardando. Obrigado, presidente. E falar sobre o líder de governo também, presidente, que é necessário para a gente poder articular essas coisas. Às vezes, a gente não está conseguindo chegar até o terceiro andar para resolver essas pendências. O líder de governo e o vice-líder. Porque Natal já passou, Carnaval também já passou, agora tem que começar a andar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Didi do Caudicano. Boa tarde para todos novamente. Jordana, te dar os parabéns novamente, tá? Alguns dias atrás, na última reunião, se não me engano, você também fez várias indicações, né, Jordana? A minha pergunta é a seguinte: isso está acontecendo ou nós estamos preenchendo papel aqui, mandando lá para baixo? Está acontecendo? A cidade está do jeito que nós gostaríamos que tivesse, gente? Então, principalmente, Jordana, na entrada da cidade, essa indicação aqui de 76, né, 2026 aqui, esse calçamento aí, o bloquete de lado do outro na rodovia ali, entrada da nossa cidade, né, Jordana? Nós já comentamos algumas vezes essas indicações. Imagina na mente de todos vocês aí como a entrada na cidade ficaria mais bonita. Que fosse um bloquete, ou até mesmo aquela primeira camada de asfalto, tipo uma calçamento, sabe? Perto que começa. Pensa o tanto que ia melhorar a nossa entrada na cidade. Aquela pracinha ali, ó, na chegada também à direita, não está bem cuidada. Então, resumindo, é igual eu falo aqui, ó, crítica construtiva. A entrada na cidade, gente, está muito feio, beleza? Mais uma vez, eu te dou os parabéns, Jordana. A gente sempre está cobrando aqui, como diz nosso amigo Capoeira aqui, ó. As coisas têm que acontecer, gente. Tem um ano e pouco aqui, ó. Infelizmente, não é do jeito que a população gostaria e merece, não. Os pagadores de impostos, eu sempre falei isso aí e sempre vou falar até o último dia do meu mandato. São os pagadores de impostos que fazem isso acontecer. E cadê pagar esse tanto de vereador aqui, pagar prefeito, um tanto de secretário, e cadê o dinheiro de volta? Tá aí, hora de pagar os impostos, IPVA, IPTU, cadê o dinheiro do povo? Entendeu? Vou ficar aqui mais 3 anos pedindo, cobrando o dinheiro do povo voltar para o povo, para a população. Parabéns, Jordana. Tamo junto aí. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra para o vereador Elias, logo após eu te dou a réplica. Tá, Jordan? Com a palavra, vereador Elias Lima. Senhor presidente, estou pegando na parte que Jordana cedeu aqui para o vereador Didi. Por essa semana eu consegui aí algumas das minhas solicitações atendidas, principalmente no que tange a necessidade do município do ir e vir, tá? Essa semana conseguimos aí ali perto do Avenida Mariana com a Avenida Padre Saís, no Jardim dos Oliveiras, uma solicitação que nós fizemos ali de melhoria, que era realmente salutar para aquele momento, correndo risco de acidente. Conseguimos num tempo hábil, e a explicação que nós tivemos realmente faz sentido. Lá é um asfalto no período chuvoso que estava intenso, tinha uma dificuldade para fazer a reposição do asfalto, mas assim que foi possível, fizeram a reposição. Tem alguns outros pedidos que também está dependendo aí da parada da chuva, como lá no Morro Laboriô, como também no Engenho e nos Pedros, que nós fizemos algumas solicitações e que o governo só está esperando a chuva. Outras eu tive também um acionamento positivo, que é uma solicitação de uma troca de mata-burro, lá no Fundão e lá no Morro do Chapéu. Fizemos aí a solicitação, já tive um sinal positivo. Então, eu, da minha parte, posso dizer que tem andado alguns pedidos e é necessário que ande também dos outros vereadores, haja visto que às vezes as pessoas, eu sinto algumas pessoas cobrando de mim e, na verdade, são vários vereadores, né? Então, eu vou estar num lugar, a Jordana no outro, às vezes até no mesmo bairro, porque eu tenho acesso no bairro da Jordana, ela tem no meu bairro, e o importante é, feita a solicitação, e nunca que uma solicitação é pessoal. A solicitação, normalmente, quando o vereador ele pede, é porque essa solicitação ela vem do povo. E volto a repetir, senhor presidente, o vereador ele está entre o munícipe e o poder público, e a prefeitura. Então, tudo que a gente pede, o vereador não manda. Às vezes as pessoas cobram do vereador como se o vereador tivesse poder para fazer. O vereador não tem poder para fazer, ele tem poder para pedir, e é isso aí, é continuar pedindo. O vereador Jordano está de parabéns, encontrando as necessidades e as dificuldades na comunidade. Tem que fazer isso, fazer a solicitação, você acaba sendo aí um olho para o próprio governo fazer as melhorias. Parabéns.
Com a parte vereadora Jordana Madeira. Então é isso, senhor presidente. A gente deixa as indicações, a gente traz o clamor da comunidade e a gente conta aí com o apoio dos nobres colegas vereadores para votar e principalmente com a agilidade do Poder Executivo para que essas indicações elas saiam do papel e tragam realmente aí uma qualidade de vida melhor para todos nós itabirandos. Então deixa aí essas indicações. Continuaremos aí trabalhando por uma Itabira melhor. Obrigado, senhor presidente. Em votação em bloco das indicações 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 85, da vereadora Jordana Madeira. Em votação. Indicações encontram-se aprovadas por 11 votos. Indicações em bloco, vereador Luiz Carlos, 82/2026, melhorias na estrada do Palmital, na chegada de Itabira. 83/2026, limpeza, vistoria e manutenção das bocas de lobo, localizada na rua de Andrade, bairro Santo Antônio. Solicita avaliação técnica e execução de melhorias na rede pluvial, bem como limpeza e desobstrução de canaletas e bocas de lobo no trecho entre a rua Augusto Torres Guerra e Célio Guerra, bairro Santo Antônio. 90/2026, construção de uma ponte na comunidade Fazenda Porteira Centelha. 91/2026, implantação de mão dupla sem acostamento ao longo da rua Tabelião Valdemar de Alvarenga Laje, bairro Água Fresca. Indicações do vereador Luiz Carlos. Em discussão, com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, obrigado pela palavra. São várias indicações aqui, a pedido de moradores. A estrada Palmital, eu tive lá, precisa muito de encascalhamento, extensão de rede pública e várias melhorias lá. Aí eu peço também o voto favorável em questão a essa estrada do Palmital. Palmital é antes do radar ali, próximo do Vale do Cisne. Também a manutenção das bocas de lobo aqui, bairro Santo Antônio. Tem um trecho aqui também, Augusto Guerra, Cecília, bairro Santo Antônio. E tem duas indicações aqui que eu quero destacar elas. Uma é uma construção de uma ponte na comunidade de Fazenda Porteira Centelha, que é sentido descendo praia aqui, perto da sua região lá. Tem umas famílias que moram do outro lado, eles passam dentro do rio, até um rio com esgoto do SAI está passando todo nele, e o pessoal risca até de contaminação, passa um volume de água muito grande, então é uma indicação muito pertinente. Tem um outro aqui também, que é a implantação de mão dupla, sem acostamento, na rua Tabelião Valdemar de Alvarenga, bairro Água Fresca. Parece que essa indicação foi até votada aqui ano passado e não foi realizado. Aí pedi uma avaliação da Transita, foi uma ex-presidente da associação que me chamou lá na casa dela, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que tem um cadeirante que ele tem que descer mais para baixo lá para pegar o ônibus, e ela também me mostrou umas questões de votação que tinha feito entre eles lá, reivindicando essa rua. Pela ficha que ela me mostrou da votação, a maioria quer que faça isso. Eu queria até pedir ao vereador Marquinhos da Saúde, que ela até comentou que na época parece que o senhor tinha um argumento contrário, mas é um pedido da moradora,
também eu acho que o Rodrigo e o Bernardo Rosa também têm ciência disso aí. Aí eu peço aos colegas o voto favorável. Com a palavra, vereador Marquinhos da Saúde. Obrigado, presidente. O colega novo vereador Luiz Carlos. Luiz Carlos, em relação a essa... Na verdade, é o retorno da mão dupla na rua Tabelião de Valdemar de Alvarenga Laje, né? Eu quero explicar que o ano passado a gente fez uma solicitação de um trecho da rua, que é da padaria da tia Ilma até o Gil Batista, mão única. Porque naquele trecho tem as duas escolas municipais, né? Que circulam muitas crianças e, na época, o órgão fiscalizador do trânsito em Itabira, que é a Transita, né? Fez um estudo técnico, fez uma reunião com a comunidade, onde participou o presidente da associação, e lá já ficou definido que realmente ali teria que ser mão única. Na época, nós tivemos um movimento muito grande dos empresários que não mediam esforços em manter aquela mão dupla, mas como assim, uma inconsequente, todos eram inconsequentes, porque o colega Didi teve lá, viu o movimento da rua, realmente foi uma decisão técnica, não foi uma decisão política, né? Uma decisão técnica, a gente tem a Transita para isso, e eu não tenho como votar a favor dessa indicação sua, mas as outras têm o meu voto favorável. Eu acho que nesse movimento lá da mão única, novo vereador, a Transita mudou a linha de ônibus para atender toda a comunidade, para atender todos que colocaram essa dificuldade da linha de ônibus, entendeu? Então, foi uma decisão técnica, conjunta com a maior parte da população, dos moradores do bairro Água Fresca, principalmente os moradores daquele trecho, né, que se encontra hoje em mão única. Tá? Então, assim, entendo sua posição, entendo que você está fazendo o seu papel, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, mas nessa indicação em particular, eu não tenho como votar a favor. Tá? Sim, vereador. Com a palavra, vereador Jordana, logo após te dou a réplica. Queria também só reforçar essa indicação do vereador Luiz Carlos lá no Palmital. Ontem eu tive com a moradora de lá e ela falou que está tendo que deixar o carro aqui embaixo, porque a situação da rua está lá intransitável, né? A gente entende que é um período de chuva, mas a gente tem trabalhado aí fortemente para que a gente consiga atender essas comunidades, né? Eu até consegui, com a Vale, umas escoras. Estou só esperando o governo liberar para buscar, porque essa escora ela vai ser jogada e passada o rolo. Eu tenho certeza que vai melhorar ali para todas as pessoas que têm essa dificuldade com rua sem asfalto, sem calçamento. A gente sabe que é muito ruim, a gente já morou em rua assim, a pessoa ela sofre tanto na chuva, tanto na poeira. Então, pedir ao Poder Executivo aí que dê uma atenção a isso, que faz aí a conta, o cálculo de quanto que vai precisar, para a gente poder buscar aí dessa empresa Vale e poder atender essas comunidades, que assim como está o Palmital, também tem o Córrego do Meio, que está prejudicado, tem a Estrada Bater, que está ruim, tem a Estrada Capoeirão, então tem várias estradas aí que a gente vai conseguir atender usando esse material, e também o Morro dos Areias lá, que é um morro muito ruim, um morro que o escolar está tendo dificuldade de subir, que está intransitável. Então, a gente pede essa atenção especial aí do Executivo, da Secretaria de Obras também, né? A gente sabe que tem a Dulce lá, que é vereadora, que conhece as comunidades, tem também o vereador Juber, que conhece as comunidades, que sabe a dificuldade do povo, então a gente precisa trabalhar aí fortemente para atender toda essa comunidade. Obrigado pela palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, eu queria que o senhor separasse só essa que o vereador Marquinhos questionou ali, até que ele já me falou que as outras têm o voto favorável, para a gente fazer essa separada. Muito obrigado pelas palavras, vereador. E eu falo muito o seguinte, que quando a gente é vereador é da cidade toda, tanto Ipoema quanto os distritos, e muitas vezes quem mora lá que sabe a tal realidade. Mas a gente, como vereador, a gente tem que atender todos os pedidos. Isso aí é um pedido da moradora, ela me mostra um grande número de células em votação que foi a maioria favorável. Eu não tenho conhecimento, só tive o conhecimento através da célula que ela me mostrou. Ela falou sobre o cadeirante que tem dificuldade de perder ônibus, eu acho super pertinente que realmente tem essa dificuldade, mas eu gostaria que separasse aí para a gente ter o voto mais tranquilo. E sobre a fala do vereador Marquinhos da Saúde. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Elis Lima. Senhor presidente, eu queria falar em relação ao Palmital. Eu acho muito importante a participação efetiva de todos os vereadores nas comunidades. É importante, isso fortalece o trabalho da Câmara Municipal junto à comunidade, entendendo que todos têm representação de forma específica na comunidade do Palmital. Eu tenho acompanhando assim, já há vários anos, né, desde a formatação, água, na medida do possível. Acho assim, importante que a comunidade tenha os seus vereadores de preferência para fazer solicitação. Isso é extremamente importante. Não traz contenda isso, na verdade, e fortalece o processo, já que a comunidade ela precisa de todos, até porque na votação aqui você não consegue ter uma anuência de votação sozinho. Tá? Em relação a essa solicitação, da mesma forma do Marquinhos lá, eu tenho dificuldade de votar nessa lá, porque eu venho acompanhando junto com o Marquinhos esse processo, e algo que foi feito numa votação é complicado você voltar atrás, feito de forma técnica. E esse final de semana, acho interessante, a Secretaria de Obras, por meio da sua diretoria, que trabalha a zona rural, trabalhou nesse final de semana na comunidade dos Galinheiros e algumas outras comunidades. Eu só acho que tem que ter uma atenção na questão da meteorologia, porque às vezes a gente vai tentar melhorar nas estradas rurais, e se for numa temporada de chuva, a gente pede, você passa, em vez de melhorar, vai ficar pior ainda. Então, só ter essa cautela. E lembrando que, durante o feriado, a Secretaria de Obras fez alguns trabalhos nas comunidades que estavam com a condição mais periclitante, ou seja, mais dificultosa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Bernardo Rosa. Senhor presidente, eu vou falar só especificamente essa indicação, Marquinhos já falou, né? Eu acho importante o diálogo, né? Nós fizemos 2 reuniões aqui, se eu não me engano, com a comunidade, representante aqueles pró e contra, mas o consenso foi que fosse mão dupla. Até a Transita depois ficou de fazer uma outra análise, nessa comunidade agradou ou não, né, da modificação do trânsito lá, mas o importante é que houve diálogo, né? E prevaleceu a maioria, apesar de que esse documento também eles trouxeram para cá, mas era um documento mais passado, né? A realidade pode ter mudado lá de fluxo de trânsito, mas o importante é atender a comunidade e ouvir a comunidade. Se assim ela quis, eu acho que a gente tem que, como representante dela, a gente tem que acatar dentro do possível, dentro da legalidade, o que foi feito. Não, mas é importante essa participação, viu, Luiz? Dentro das comunidades, e ouvir e trazer para cá, porque aqui é realmente a casa de discussão, para a gente chegar num denominador comum, num consenso, para que, obviamente, o resultado seja mais profícuo para a comunidade. Com a palavra, o vereador Didilo Caldicana. Mais uma vez, nós estamos aqui sempre cobrando, né, das secretarias, né, do governo, Secretaria de Obra no caso aí, e nós também tivemos alguns dias atrás aí, lá no Palmital, e é claro que o pessoal gostaria também, né, igual nós comentamos aqui alguns minutinhos atrás,
lá na Chapada, por exemplo, de lado lá. Você já pensou a região palmital ali? Que muita gente trabalha aqui na cidade, na região central, mas também alguns moram lá e outros não moram, vão lá só no final de semana, certo? Mas já imaginou ali, Jordana, e os senhores vereadores, tudo calçado, então asfalto ali? Como o pessoal gostaria, que ficaria satisfeito com esse governo, com esse mandato agora? Então, a gente está aqui sempre ouvindo as pessoas, como diz o vereador Elias e os demais vereadores, às vezes, quando a gente conversa com alguns outros deputados, por aí vai, né? Quem fica na ponta com o povo lá? São nós, vereadores, e os assessores, entendeu? E nós andamos muito, eu tenho certeza, todos os assessores seus aí, nós vereadores. Então, mesmo que seja sábado, domingo, feriado, o pessoal liga para a gente, e a gente vai mesmo, só que não tem jeito que nós não vamos. Mesmo assim, a gente programa horário para poder atender a população. Então, eu fico feliz, como diz o Elias aqui, ó, e está sempre poder contribuir. Já pensou acabar esse mandato aqui? Quanto que a cidade melhorou? Não foi o mandato dessa equipe, desse mandato dos vereadores aqui, ó. Vai ser bom demais para nós, ó. É o que a população espera de todos nós aqui. Melhorias, melhorias e melhorias. Sempre. Não é não, Elias? Muito obrigado, presidente. Isso. Em votação em bloco aqui, retirada para votar separado aqui da indicação 91. Então, votaremos em bloco aqui a indicação 82, 83, 84, 90. Em votação. Indicações 82, 83, 84 e 90 em contos aprovados por 15 votos. Em votação, indicação 91. Indicação 91, encontra-se aprovada por 13 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Indicação 86/2026, vereador Didi do Caldo de Cana, solicita construção de rede pluvial e bueiros na rua José Antônio Teixeira para a rua Prefeito Vigilino Quintão. Em discussão, com a palavra vereador Didi do Caldo de Cana. Então, pessoal, novamente, né? Estamos aqui sempre cobrando. Querem que as coisas aconteçam na nossa cidade. É um dos nossos objetivos, todos nós aqui, vereadores. E essa indicação aqui, que eu fiz aqui, já tem mais ou menos, gente, de falar a verdade, uns 30 anos essa rua está com problema lá. Todo final de ano, quando chove muito, a água desce, a água desce da água de chuva, né? Desce e não tem para onde, ela não está canalizada. Ela desce atravessando os lotes, cai na rua de baixo ali, essa rua principal ali na Prefeito de Vigilino Quintão, próxima da Silk Art por ali. Só para vocês entenderem aí, que a rua lá em cima do Pré-Mé, a água desce todo o barranco ali, todo ano a prefeitura tem que levar uma máquina lá e um caminhão tirar a terra que cai na rua lá, todo o ano. Isso já tem uns 30 anos. Então, resumindo, não é coisa difícil de resolver, coloca lá em cima um bueiro, se a Secretaria de Obras está ciente disso aí, né? E canaliza a água e coloca na rua de baixo. É coisa simples, não é obra cara, né? Então, estamos aqui mais uma vez pedindo
que o governo nos dê atenção, escuta os vereadores, e a gente fica só sempre na rua. As pessoas vão passando para a gente vai documentando, mandando para baixo. Mais uma vez, Jordano, vão tirar o papelzinho da gaveta lá, vão fazer as coisas acontecer, beleza? É o que a população espera de todos nós aqui, do governo lá embaixo, do prefeito Marco. Muito obrigado mais uma vez. Com a palavra, vereador Heraldo Noronha. Senhor presidente, vou deixar a palavra aberta. Desistiu? Não, é porque eu achei que tinha acabado as indicações, aí estava escrevendo para a palavra aberta. Obrigado. Em votação, indicação 86. Indicação 86, encontra-se aprovada por 15 votos favoráveis. Indicações, vereador Reinaldo Lacerda, 87, 2026, solicita reforma geral na quadra esportiva, na Rua Dinamarca, bairro São Marcos, incluindo a reestruturação do piso, pintura, manutenção das traves, alambrados, modernização e ampliação do sistema de iluminação. 88, 2026, solicita instalação de guarda-rei paralelo ao canal da Avenida Machado de Assis. 89, 2026, solicita urbanização na Rua Hernandes de Oliveira, dando acesso à Avenida Olímpio Cardoso, bairro Fênix. Indicações do vereador Reinaldo Lacerda. Com a palavra, vereador Reinaldo Lacerda. Senhor presidente, quero aqui manifestar e pedir novos vereadores o voto favorável à indicação 87, 88, 89, 2026. A primeira é ali da quadra, ali, subindo ali no bairro Panorama, no São Marcos com Panorama. Além dela, o guarda-rei, que vem proteger a questão da Avenida Integração, Machado de Assis. E a outra, a urbanização da Rua Hernandes de Oliveira, que dá acesso ali ao Olímpio Pires, ao Olímpio do bairro Fênix. Então, pedir o voto favorável, né, dizer que a gente faz a nossa indicação aqui, a gente tem andado de canto a canto de Itabira, mas além de fazer a indicação, a gente também tem feito um trabalho muito corpo a corpo com o Poder Executivo, na questão de emendas parlamentares que a gente tem trago tanto da esfera federal como estadual, e é bom ressalvar isso, porque é importante esse trabalho junto, Poder Legislativo, Poder Executivo, e também buscar esse recurso na esfera estadual e federal. Então, esse é o trabalho, é a política que eu quero continuar fazendo, política de corpo a corpo, de canto a canto da cidade. Então, peço aos nobres colegas vereadores o voto favorável e reafirmando aqui o nosso jargão que o trabalho não pode parar. Então, vamos junto. Iniciamos agora pós-carnaval e com certeza vamos estar aí de canto a canto de Itabira, fazendo valer voz e vez à população itabirana. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Heraldo Jordana Madeira. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Reinaldo Lacerda e falar que, através também de tratativas com o deputado Laviola, nossa cidade foi contemplada do pedido dele, um pedido do meu gabinete, no Minas Urbano. Só que eu estou tendo algumas dificuldades de tratativa com o secretário de Esporte, com o secretário de Governo,
Acho que é um programa muito importante. O vereador ele acabou de indicar aí uma quadra para ser revitalizada. Esse programa, além dele trazer lazer para as escolas, para as crianças, trazer um dia ali de muita criatividade, ele ainda traz a revitalização de uma quadra por completo. Então, acho interessante o Poder Executivo, junto à secretária de governo, atender a essa reunião para a gente alinhar isso aí, para a gente não perder aí esse programa para a nossa cidade. É um programa que é competido por várias cidades, é um programa muito bom, onde tem várias práticas aí de atividade física, tem o basquete, 3x1, tem também o skate, tem a bike, então tem várias modalidades, tem o futsal, e é um programa que, se os senhores olhar na internet e ver e acompanhar, que o Estado está fazendo em várias cidades. Então, Itabira ser contemplada é um grande ganho, mas para isso a gente precisa articular para poder receber aí o Minas Urbano aí. Queria aproveitar de uma vez e agradecer ao deputado Laviola, que mandou aí, atendeu aí mais um pedido das nossas demandas, e a gente tem aí trabalhado junto aí para trazer mais melhorias para a nossa cidade aí. Obrigado pela palavra, presidente. Com a palavra, vereador Didi do Caldo de Cana. O excelentíssimo vereador Reinaldo Lacerda, eu quero te dar os parabéns, cara, também. Eu quero que o público presente, quem está em casa nos ouvindo ou nos vendo aí, né? Você vê aqui como é que a gente está atento, a cidade toda, né? E todos os distritos, e especificamente, Reinaldo, ali no bairro São Marcos, né? E já está precisando de pintar, como você pediu aqui, na reforma geral da quadra. Inclusive, o ano passado, a secretária de esporte falou que a próxima melhoria daquela região ali seria o bairro São Marcos, entendeu? Inclusive, no bairro Panorama, eu acabei de pedir ao assessor ali, semana que vem já mandar para poder fazer a indicação aqui, que a secretária já conseguiu para mim lá, a secretária de esporte, né? A tinta para pintar a quadra, a travinha. Então, onde eu quero chegar? O tempo todo, em todos os bairros, a gente sempre procura melhorar a cidade. Benefício para a população. Mais uma vez eu falo, os pagadores de impostos. Imaginou daqui a uns anos todas as quadras já cobertas, todas iluminadas? Já pensou como é que cada dia que passa na cidade só melhorando? Só melhorando? Então, é o que nós gostaríamos que acontecesse, né? Sempre está pedindo, contando com o governo lá, para ouvir os vereadores, as indicações, né, que a população passa para a gente, e com isso aí vai fazendo as coisas acontecer. A cidade melhorando, no final de semana, parabéns para o Elias também, há pouco tempo atrás, né, Elias? Entregou aquela quadra em cima das Rosas, coberta, pintadinha, tudo novinha. Então, nós queremos ver toda a cidade, igualzinho que você conseguiu ali. Aquela orçamento participativo, fala, não é isso? Orçamento participativo. Então, isso nós queremos, através dos deputados. Inclusive, hoje eu já conversei com alguns assessores de deputados, já tive hoje de manhã aqui em Itabira, tem um que são itabirano. Então, resumindo, e atrás de emenda mesmo, na verdade, a secretaria, toda a secretaria nos pede ajuda. Quanto mais a gente conseguir emenda parlamentar, que seja do Estado ou lá em Brasília, tem que trazer mesmo. A eleição está chegando, com certeza já estão ligados para todos os vereadores aqui, ó, gente, ó, está chegando aí, hein? Precisa de vocês, né? Então, eles estão lá em Brasília, estão lá na Assembleia em Belo Horizonte. Então, quando nós precisamos, agendar uma hora, vamos até eles. Mas, então, resumindo, semana passada eu tive em Belo Horizonte, e semana que vem eu vou voltar em Brasília. Então, resumindo, é muita conexão, e só que o resultado a população. Isso que nós estamos aqui sempre cobrando, pedindo emendas, que seja a área de saúde, todas as áreas da Secretaria de Itabira, na nossa prefeitura, né? Vivos pedindo, gente, ó, e eu sempre falo, com a Transita, todas as áreas, me solicite, me faça, eu acho que estão precisando e me passa, cara. A gente documenta e pede deputados, né? Eles não vão vir aqui pedir, não vão vir aqui trazer emenda para nós, a gente procura eles, não. Pode nos pedir mesmo, que vão ouvir a população, associações, né? E assim vai acontecendo as coisas. Parabéns para Elias. Como diz eu falei no início aqui, o que o Reinaldo está pedindo lá para que a quadra de São Marcos, a gente gostaria de todas as quadras, igualzinho você conseguiu aqui em cima ali, ó. Vem dinheiro lá de fora, que é dinheiro do povo, né? É dinheiro de impostos. Com a palavra, vereador Marquinhos da Saúde.
Obrigado, presidente. Indicações importantes, mas tem uma que me chama muita atenção, a da reforma da quadra esportiva, né? É um instrumento de prática de esporte. Eu acho que nós temos que estar atentos a essas práticas, né? Que isso é saúde, isso é criança na rua, né? Tirando crianças da rua. Eu acho que é importante a gente sempre incentivar esses movimentos que tragam a criança para um contexto do esporte, do lazer e da saúde. Parabéns ao Reinaldo Lacerda por essas indicações. Com a palavra, vereador Bernardo Rosa. Senhor presidente, a gente, obviamente, roda, conversa com a comunidade, né, várias demandas são passadas para a gente, para todos os vereadores, mas o que me preocupa assim, demais é uma situação que a gente tem diversos equipamentos públicos de uso público, né, quadras, ginásios, memorial, Pico do Amor, Fazenda Pontal, e como nós votamos aqui semana passada, uma indicação até do Júlio Contador com relação ao PPP, eu acho que o governo, né, o executivo, tem que acelerar esse processo de participação público-privado, porque essas quadras, desde que eu estou aqui em 2021, são demandas que são reiteradamente solicitadas pelos vereadores, porque reforma a quadra, daqui a um tempo ela está deteriorada de novo, porque talvez a própria população assim o faz, quebra o alambrado, arrebenta, né? Enfim. Então essa parceria público-privada vai ver como entregar para a comunidade realmente o equipamento público como seção de uso. Senão todas as sessões aqui a gente vai pedir reiteradamente reforma de vários equipamentos, porque eles são todos depedrados. Às vezes, outro dia eu estava na Praça Cris aqui e o banheiro todo quebrado. É um banheiro público, utilizado pela população que precisa, estava todo quebrado, né? Os alambrados estavam todos arrebentados. Então, assim, por isso tem aqueles containers ali, tem que fazer um chamamento público o mais rápido possível para que bote ele funcionando e que aí sim o setor privado, com essa participação público-privado, faça a zeladoria e manutenção e aquele dinheiro que seria destinado para lá, Didi, seja revertia para outra coisa. Pode ser também rodoviário, nós já pedimos, porque as empresas que ali utilizam de ônibus, quantos que elas pagam para utilizar ali, né, no terminal rodoviário? Então, assim, quanto mais enxugar, né, o recurso público, mais vai sobrar para outras áreas de saúde, de educação, de segurança. Então, a gente tem que fazer um movimento nesse sentido aqui agora, dessa participação público-privada ser acelerada e que a gente entregue esses equipamentos públicos para a própria comunidade ou até para um privado que explore e, em contrapartida, tem que fazer zeladoria. Nós temos ali o potencial grande, o Parque da Água Santa, né, que também poderia ser utilizado, aquele vagão ali, uma lanchonete, um restaurante, ou seja, uma destinação para que desonere o município. Então, essa casa também eu acho que tem que tomar providência nesse sentido, para que a gente possa acelerar esse tipo de projeto. Aqui já foi até... eu até apresentei um anteprojeto nesse sentido, porque a gente possa agora realmente efetivá-lo. Em votação, indicações 87, 88, 89. Vereador Reinaldo Lacerda.
Indicações encontram-se aprovadas por 12 votos favoráveis. Procederemos agora ao uso da palavra aberta pelo tempo regimental de 3 minutos. Senhor presidente. Vamos lá. Com a palavra, vereador Heraldo Noronha. Você vai falar depois de Didi. Aí. Senhor presidente, aqui eu estou trazendo hoje uma solicitação que há muito tempo Espera aí, conta o tempo dele para mim, por favor, de novo. Aí, pode. Senhor presidente, estou trazendo hoje, há muito tempo, a gente vem pedindo aqui. Espera aí, está caindo o sistema aqui. Senhor presidente, estou aqui trazendo duas pautas importantes. Há muito tempo a gente vem falando sobre elas, desde a gestão passada, e principalmente uma, desde a gestão passada. Eu, Dingueri, os outros vereadores que passaram nessa gestão também, a importância de fazer um corrimão ali na Avenida Liguerra com a Cristina Gazilli. Senhor presidente, aquela área ali é usada por muitos. Você vê que é idosos, crianças, pessoas ali o dia todo, além de fazer caminhada, vindo para o trabalho. Mas, senhor presidente, a necessidade de colocar ali um corrimão que vai trazer mais segurança àquelas pessoas que trafegam ali diariamente. Além de ficar um espaço mais bonito, ficará mais seguro para toda a comunidade que ali faz suas caminhadas, né, que vem do serviço, vai para o trabalho, idosos e crianças. Então, senhor presidente, a gente vem novamente reforçar esse pedido. E mais uma vez, senhor presidente, nós também pedindo encarecidamente, com urgência, que a Vale venha intervir naquela passarela do bairro Praia, passarela que liga a Praia à Colina. Senhor presidente, eles entregaram uma obra sem estar acabada, sem iluminação pública. Então, se entregou uma obra sem iluminação, é uma obra sem segurança. Que é um espaço que a pessoa não usa só no dia, usa dia e noite. E, senhor presidente, lá não tem iluminação pública. Mais uma vez, vem cobrar, porque aquilo é obra da Vale, não é obra da prefeitura. Aí eles falam que é responsabilidade da prefeitura, a iluminação. Não é, porque eles não iam, a prefeitura não ia aceitar uma obra sem iluminação. Se não tiver iluminação, não está acabada. É a mesma coisa você querer entregar uma casa sem luz. E é o que a Vale fez lá. Ela fez a passarela, entregou sem luz para a comunidade. E é uma obra que não está em condições de uso. À noite, é muitas pessoas que usam aquela passagem ali, senhor presidente, e sem segurança nenhuma. Então, assim, pedir encarecidamente que a Vale retome ou pega a empresa que fez aquela obra para entregar ela adequada para o uso da população, que tem iluminação adequada, porque ali ela não está em situação de uso, ela está insegura para o uso da população. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bernardo Rosa. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Semana passada, na reunião do CODEMA, nós tivemos um pedido de anuência da Vale para a exploração do rejeito minério, né? Obviamente, a gente cobra aqui diuturnamente clareza, transparência, um diálogo maior da companhia, da Vale para com a cidade, para conosco, gestores públicos, né, mandatários aqui de mandatos políticos.
A gente tem que criticar quando também o serviço vai ser favorável à cidade, né? A gente vê ali deve ter toneladas e toneladas de rejeito de minério e, obviamente, tem que ser reaproveitado. O descomissionamento da barragem ela tem que ser feito até por uma legislação federal e, obviamente, ali eu procurei saber, entender como será feito como fosse, grosseiramente falando, uma movimentação de terra, né? Eles vão tirar o rejeito e beneficiar. Então, a gente tem que criticar um ponto objetivo, e aí a transparência da Vale, como será feito isso, que impacto será feito na comunidade. Essa movimentação do rejeito ali vai gerar algum abalo ou apenas realmente como fosse uma movimentação de terra, pegando e colocando em cima dos caminhões. E aí um segundo problema, que talvez vai ser beneficiado ali na usina do Cauê, esse fluxo de caminhão naquela rodovia que liga a Pedreira, que liga Santa Maria, cidades para baixo ali. Então, essa transparência. Agora que, de fato, nós precisamos de mais esse serviço da Vale, sim, né? Porque aí vai dar mais o suspiro, a questão da mineração aqui. O que outra coisa que nós temos que cobrar, e não a gente dialogar de uma forma, de uma briga, de uma contenta, mas como que será feita a arrecadação desse rejeito? Ali vai ser apenas a sobra, ou já paguei por aquilo que está minerado, ou vou também pagar, porque agora eu vou vender aquele rejeito que ali está. Então, são essas preocupações que a gente tem que ter e de imediato, antes que comece a ser feito, porque eu acho que começou a fazer, depois para recuar é mais difícil. E a legislação ambiental, nesse sentido aqui, Itabira, nos prende muito, porque a legislação federal dá uma competência para o Estado, ou até para a União, e pouco para o município, enfim, mas é a legislação. A gente tem que saber utilizar dessa forma para que a gente possa ter um meio mais eficaz de fiscalização e trazer para a mesa de debate uma transparência e um diálogo maior para com a Vale. Muito simples. Eu vou fazer movimentação de terra, eu vou fazer um túnel, eu vou fazer uma passarela que não vai ter problema na rodovia, não vai atrapalhar o trânsito, nem colocar em risco as pessoas que ali transitam. Então, para a gente só encaminhar para a Vale nesse... Com a palavra, vereador Elias Lima. Senhor presidente, mas que bom que eu poder falar agora, porque senão não vai sobrar nada para eu poder falar. A maioria das coisas que eu quero falar aqui, da grande maioria, as pessoas comentaram, mas tudo bem. Primeiro, eu estive na reunião CODEMA, junto com o vereador Júlio Contador, e lá ouvimos atentamente a fala e a solicitação de anuência da Vale para o trabalho de coleta do rejeito do Minervino, que está ali entre Bela Vista, Campestre e Nova Vista. Houve uma prévia discussão, né, sobre que seria benéfico ou não. Eu, particularmente, eu tenho duas visões. A primeira visão é de captação, sim, porque nós teremos aí, a previsão inicial, entre 7 e 10 anos de retirada e extração desse material que ele tem duplo sentido, né? Penso eu que nasci ali, nós temos ali um material que é o próprio minério, e ali a gente tem um ouro de perder de vista na parte de baixo ali. E quando fala a questão de ouro, o olho das pessoas já brilha. Mas penso que é uma situação até difícil para garimpeiro, dado o muro que lá fizeram. Acho que já pensava mais em separar os garimpeiros da questão do ouro do que um próprio tsunami. Mas, enfim, eu concordo com o vereador Bernardo Rosa nesse sentido, né, de dar transparência nesse sentido, até para dar condição aos moradores que moram ali na circunvizinhança. Ali a gente já vem vivendo aí um problema sério com a questão das movimentações antigas, que trincaram casas, moradores foram retirados, e a gente precisa também de máxima transparência
com as pessoas que moram ao redor. Porque a partir do momento em que for fazer a transposição a retirada daquele material, automaticamente vai ter particulado. A gente sabe disso. Então, precisa a Vale falar para a gente, mostrar para a comunidade, principalmente a gente que mora no entorno, como que vai ser essa contenção. E repetindo o que o vereador colocou aqui, em relação à via que passa ali, não sei se é MG 129, que é aquela MG ali, o lugar que tá marcado para passar é no trevo da Vale ali. E se for passar naquele trevo, a gente vai ter muito problema, porque imagine 7 a 10 anos de retirada de material. 3 minutos, tempo de bancada do vereador. Bom, muito bem. Então, 7 anos, e ali é um lugar de muito fluxo de carro, tanto para Pedreira, Santa Maria. Então, tem que se pensar numa forma mais plausível para poder fazer essa condução. No pare e siga, aquilo vai parar toda a cidade. Então, é para a Vale pensar nesse sentido, sobre o particulado, sobre o ir e vir dos carros, quanto fazer. Sobre a questão de mais 7 anos, já é uma forma de respirar. É lógico que a gente está pensando nesse material, mas a gente pensa em outras coisas de sustentabilidade, já pensando no que a Vale tem para frente e com essa forma de respirar, já pensar em algo grande como sustentabilidade na cidade. E a outra coisa é no Morro Laboriô, parafraseando aqui o vereador Heraldo, nós temos lá uma passarela que a Vale fez e que ela não está iluminada. E as pessoas têm dificuldade de assalto, mulheres serem agredidas, homens serem roubados lá no Morro Laboriô. Então, aquela passarela, a Vale precisa urgentemente colocar a iluminação ali naquela via. É isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Didi do Caldo de Cana. Presidente, e todos que estão me ouvindo aí, o assunto hoje, né, a pauta hoje, que foi tirada, que está no Diário de Itabira, vereadores votam hoje o fim das parcelas fixas para quem comprar imóveis da Prefeitura. É um projeto bom, é um projeto que beneficia a população de Itabira? Eu sempre falo, se for a favor da população, conte comigo. Então, quero falar sobre esse projeto 132 de 2025. Foi tirado de pauta hoje, mas daqui a uns dias deve voltar aí, né? Então, eu estou de olho nesse projeto aqui, tá? Esse projeto altera a lei e, na prática, vai gerar mais despesa para os empresários de Itabira. Dá uma volta na rua aí, gente, vamos ver como é que está o comércio. Olha o meu caldo de cana, olha a Jordana, olha o comércio como é que está aí, beleza? Então, eu já vou adiantar para vocês a minha posição. Sou totalmente contra. Então, no dia que esse projeto voltar aí, ó, beleza? Já não conta comigo, não. Eu sempre falo, não manda bomba para cá, não, que eu não voto contra a população, não, tá? Minha atuação é independente e não votarei com o prefeito nessa questão. Não sou contra o prefeito. Se mandar projeto bom para cá, conta comigo, beleza? Não precisamos ir longe para ver isso, que isso é um erro. Olha São Gonçalo Rio Abaixo. Eles dão incentivo, sempre eu falo isso aqui, sempre eu falo. Eles estão dando incentivo para atrair os empresários para ir para lá. Sotrec, pequenas empresas, grandes empresas. Então, isso eu sempre falo aqui, gente. Vamos espelhar nos lugares, nas cidades onde estão dando certo, entendeu? E que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui em Itabira? O contrário, na contramão direção, vamos penalizar quem já empreende e gera emprego na nossa cidade. A conta não fecha, entendeu? Fala mais uma vez, dá uma volta na cidade, vocês vão ver como é que está os comércios aí, como é que está a venda lá, entendeu? Não podemos sufocar quem movimenta a nossa economia. Conte comigo para barrar esse retrocesso. Um grande abraço do vereador Didi Caldo de Cana. Mais uma vez, contem comigo se for coisa boa para a cidade. Não manda processo bomba para cá não, que não conta comigo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, presidente. Com a palavra, vereador Iuilda Pedreira. Senhor presidente, boa tarde novamente. Eu gostaria de deixar registrado aqui
esse final de semana, esse feriado aí de carnaval. Gostaria aqui de agradecer à produtora Festim por ter produzido, né, e executado o carnaval lá da Pedreira, né, um evento muito bem organizado. Agradecer à Prefeitura, à Polícia Militar, à Associação do Bairro Pedreira, por todo o envolvimento. Foi uma festa linda, maravilhosa, recorde de público, nesse carnaval descentralizado da Prefeitura, que abrange as comunidades periféricas da nossa cidade, os nossos moradores lá comercializando, a criançada, os idosos. Então, foi uma festa linda. Então, vem aqui... Espera aí que nós vamos restabelecer seu tempo aí. Okay. Então, eu deixo aqui registrado essa festa linda, maravilhosa, lá na nossa comunidade. A comunidade ficou muito feliz. Gostaria de registrar aqui também, senhor presidente, né, as nossas indicações aprovadas na última reunião, e a Pedreira já está recebendo serviços essenciais de capina, roçada, tapa-buraco. Então, venho aqui agradecer também à Prefeitura por ter atendido a nossa solicitação. Um trabalho assim, de excelência ao pessoal da Engeforte, que está lá executando, né, esse trabalho que está sendo conduzido pelo novo secretário, o Anderson Fofão. Então, deixo aqui um agradecimento também a ele, que chegando, mostrando serviço naquela secretaria tão importante, e que esses serviços também se estendam a toda a cidade de Itabira, né? Itabira precisa muito desse serviço, e aí a Prefeitura também tem uma programação que ela vai divulgar de todos os bairros de Itabira que também precisa desse apoio aí, desse serviço de tapa-buraco e de roçada e capina. Muito obrigado, senhor presidente. Claro. Você quer usar a palavra? Eu volto a palavra para você depois. Com a palavra, vereador Júlio Contador. Presidente, só gostaria de voltar lá na questão da reunião do CODEMA, que eu participei junto com o vereador Elias Lima, a questão do plano de manejo, né, do sistema Pontal, lá do Bela Vista, junto com Nova Vista, Jardim dos Oliveiras, aquela região toda. Então, teve muita preocupação da população em relação à mobilização, né, desses materiais, e também teve questionamentos em relação aos royalties que serão tributados, em relação a esse manejo, os prejuízos que poderão causar ambientalmente. Então, na verdade, assim, lá a reunião foi mais, não foi do CODEMA não foi para dar a licença ambiental que compete ao Estado, né, mas simplesmente para tomar conhecimento da matéria. E o importante é que o vereador Elias Lima disse, a questão da temporalidade. Então, a gente vai dar um suspiro, né, vamos dizer assim, de em torno de 7 a 10 anos de prazo de execução, e também a geração de emprego direto, que é preferencialmente são os profissionais de Itabira, né, que serão recrutados na ordem de mais de 400 empregos que serão gerados, né? A gente sabe dos danos que são causados, mas também os benefícios que virão, e também, é claro, que todo um plano de manejo para preservar tanto os imóveis, como também a qualidade de vida dos moradores do entorno. Então, era só esse destaque que eu gostaria de fazer em relação à reunião que participei lá no CODEMA, né, no Secretário de Meio Ambiente. Obrigado. Com a palavra, vereador Bernardo Rosa, 3 minutos da bancada. Senhor presidente, só retomando o que foi dito pelo vereador Didi com relação à publicação no diário, na realidade, o que está se fazendo é uma correção das parcelas a serem pagas para aqueles empresários que foram beneficiados com a concessão, cessão ou permissão de uso de direito de superfície realizado. Então, o município libera um terreno para o empresário, ele utiliza aquilo, cumpre os requisitos do contrato e, posteriormente, se ele atendeu todos aqueles requisitos, ele tem um direito de compra. Então, isso é um benefício que dá para o empresário, não é um malefício. O que se passou no jornal e o que nós iremos votar aqui, porque a lei antiga ela não atualizava
o parcelamento do contrato. Então, se eu sou empresário, eu recebi uma cessão de uso de um terreno, e aí eu utilizei, no mínimo 15 anos, que estabelece a lei, eu utilizei durante aqueles 15 anos, cumpri todos os requisitos da lei, eu tenho o direito de comprar aquele terreno que foi utilizado por mim. Só que aí havia o parcelamento, só que o parcelamento não tinha índice de correção. O que irá se votar é índice de correção desse parcelamento do terreno que foi cedido para o empresário, ou seja, o empresário utilizou por 15 anos aquele terreno, oferiu lucro e só depois dos 15 anos que ele vai pagar o terreno e parcelar. Isso é benefício. Né? Isso é muito bom para o empresário. O que eu vou conversar no governo que a gente talvez possa fazer, aquele empresário que preencheu os requisitos e foi para além, que talvez ele tenha uma diferença nos juros cobrados das parcelas. Por exemplo, eu sou empresário, eu gerei 30 empregos, o outro empresário gerou 100, por que aquele 100 não tem um benefício diferente daqueles que gerou 30 empregos? Isso é importante, vai fomentar aqui mais o cara, eu vou zerar os meus juros de parcelamento. Então, eu vou fazer o pré-requisito exigido pela lei e vou além dele. Né? Então, isso é benefício. Isso é um benefício, não, a gente não está atribuindo mais imposto ou taxa, ou onerando mais o empresário. É um benefício, só que atualização da parcela, que é também um benefício de uma compra e aquisição depois de 15 anos de utilização do terreno. Tá? Obrigado. Com a palavra, vereador Ronaldo Capoeira. Senhor presidente, obrigado novamente. Eu gostaria aqui, senhor presidente, só de dar uma sugestão ao executivo, né, o prefeito, para que faça uma reunião junto dos vereadores, o prefeito, vice-prefeito, vereadores que foram eleitos, né, para aclamação por voto na cidade, junto do secretariado dele, porque às vezes troca o secretário e o secretário às vezes não conhece a cidade. E nós, vereadores, temos algumas dificuldades com alguns secretários e, devido ao secretário não conhecer a cidade, não conhecer o vereador, pode ser que tenha essa dificuldade. Eu acho necessário ter essa interlocução entre nós, né, parar um pouco para discutir mais a cidade, aproveitar que agora vai começar, né, o ano de 2026, que se fala que é depois do carnaval que começa, né, para a gente poder sentar, trocar de ideia, o líder de governo aqui na casa, para poder fazer umas explanações para a gente também é importante, e é necessário que a gente conheça os novos secretários e eles também conheçam os vereadores que foram eleitos por voto. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Jordana Madeira. Senhor presidente, também queria deixar aqui, senhor presidente, que antes mesmo de eu ser vereadora, eu percorri a comunidade do Timirim, junto à equipe do SAI, né, a questão do saneamento básico, que é um direito de todos hoje, que mesmo assim, na nossa cidade, a gente ainda tem dificuldade. Né? Pessoas pedindo ali o básico, pedindo biodigestores. Biodigestores esses que deu muito problema em algumas comunidades, como Macacos, como Boa Esperança, que não funciona. Então, a gente entra em contato por ofício com o meio ambiente, que recebeu um contrato de 10 milhões pelos biodigestores, que tinha vários biodigestores no pátio, perto da minha casa, lá no Boa Esperança, alugado por uma pessoa lá, um pátio que tinha mais de 100 biodigestores, e a gente não sabe onde foi parar esses biodigestores. Então, a prefeitura ela pagou, mas cadê os biodigestores? E aí a gente tem 20 famílias lá no Timirim sem o básico, sem o saneamento básico, sem o biodigestor, tendo que fazer essas necessidades e jogar num buraco. Então, é o básico que a prefeitura precisa fazer. Então, eu quero entender, e pode ter certeza que eu vou fiscalizar esse contrato, eu vou fazer auditoria, eu vou colocar um requerimento nessa casa para a gente votar, para saber onde estão esses biodigestores, onde foi enfiado esses 10 milhões do programa Viver Melhor no Campo.
Então, deixo aqui minha indignação, minha e dos moradores do Timirim e de várias outras regiões que não têm o básico, saneamento básico. Então, continuarei cobrando para isso aí, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Com a palavra. Vereadora Jordana, eu gostaria de participar nessa causa com a senhora. Não é só Timirim, infelizmente, todos os bidigestores que foram instalados nessa gestão pelo SAI, Serra dos Alves, Macuco, Duas Pontes, de um modo geral, todos estão tendo esse problema de estar vazando. Tem pessoas que já me falaram até que eles já até jogaram para o próprio meio ambiente, que está voltando muito mau cheiro. Então, realmente, a senhora está certa, tem meu apoio total se precisar de mim, e nós temos que defender essa causa mesmo do distrito. Foi um dinheiro, se eu não me engano, do governo federal que veio, e a gente tem que fiscalizar isso mesmo. E eu acho muito pertinente, muito bom essa sua colocação, tem total apoio meu, e pode contar comigo nessa causa também. Muito obrigado, vereadora. Júlio Contador, pediu a palavra aí? Não, né? O vereador Jordano vai usar o tempo de bancada? Com a palavra, a vereadora Jordana Madeira. Só para a gente colocar esse contrato, ele aí está no meio ambiente, mas o SAI também teve um outro contrato, e quem foi nesse contrato foi o SAI, para fiscalizar e tentar colocar. Mas aí a gente deixa aí, é questão não onde foi parar os biodigestores que estavam na Chapada. A gente manda ofício perguntando na secretária de meio ambiente, a empresa levou embora uma coisa que o município pagou? Cadê a empresa? Que a gente liga, não tem parecer nenhum. É isso aí, a indignação. E enquanto isso, a população está sofrendo lá. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reinaldo Lacerda. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar esse uso da palavra, dizer também aos moradores do João 23, Machado, Santa Ruth, bairro adjacente, inclusive o bairro Barreiro, das questões da limpeza, né, geral, inclusive na Avenida Integração, onde tem um grande fluxo de pessoas que têm aí feito sua caminhada no dia a dia. Já solicitei ao secretário de governo, exatamente, para que possa dar uma geral no bairro. Já visto com essa chuva, os matos cresceram bastante, e a gente está de olho, a gente está perto da comunidade, está cobrando. Peço uma atenção muito especial ao governo em relação a isso. Também citar também algumas ações nossas, aí do Clube de Mães do Santa Teresa. A gente também destinou uma emenda parlamentar aí na questão do recurso para a melhoria do Clube de Mães de Santa Teresa e do PSF do Grandidópolis. Emenda do nosso deputado Zé Laviola e também emenda aí do secretário do Estado, Igor Eto, né? Parceria aí junto do nosso gabinete, que a gente tem que também falar com as pessoas que têm ajudado a gente. Então, dizer que a gente está aí de canto a canto de Itabira, festivo já acabou, agora peço a todos que vamos trabalhando, pode ligar, pode cobrar da gente, aí nós vamos estar no dia a dia fazendo esse trabalho. Dizer também que nós tivemos lá no bairro Pedeira, um cinema na praça, junto com o nosso amigo Yuyu, receber a liderança do Yuyu lá. Então é importante a gente estar aí de canto a canto da cidade, com a política transparente, com a política de ouvir as pessoas e de participar junto com a comunidade. É para isso que nós somos eleitos e é para isso que a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí de fiscalização, de cobrança, sempre muito ordeiramente, muito pacificamente, mas não deixando de ser firme nas nossas cobranças. Então é isso, presidente. Obrigado. Solicita-se a todos os senhores vereadores que encaminhem junto às respectivas agremiações partidárias os ofícios de indicação de lideranças referentes ao exercício 2026. Esclarece que, após o recebimento das referidas indicações, será possível definir